Acabei de assistir ao debate para a Prefeitura de São Paulo, um debate que foi transmitido pela Band. E estavam participando ali o Ricardo Nunes, o Guilherme Boulos, a Tabata Amaral, o Datena e o Pablo Marçal. E aí foi uma baixaria do começo ao fim, e em grande parte essa baixaria ela foi regida, ela foi, sabe, conduzida pelo Pablo Marçal, que é uma figura que em muitos elementos, inclusive retóricos, se assemelha bastante ao modo como o Bolsonaro operava. Então ele já vem na esteira aqui de uma tradição de sabe, de causar de mitadas e de ataques pessoais. E aí, hoje eu quero falar um pouquinho sobre esse formato do debate, né, e sobre essa estratégia discursiva adotada pelo Marçal e que acabou arrastando todo mundo para o mesmo nível dele. Então, para começar, eu quero aqui pegar uma parte específica, aqui um trechinho específico, que tem a ver quando a Tabata Amaral alega que o Pablo Marçal já foi condenado por um crime anteriormente e ele desafia qualquer um ali a provar que ele foi condenado, porque se ele houvesse sido condenado, ele desistiria da corrida da prefeitura, e aí o Boulos apresenta as provas. Então vamos assistir juntos aqui esse trecho e depois pensarmos algumas coisas sobre esse formato. Só para que você entenda aqui qual é o teor dessa condenação do Pablo Marçal, eu quero ler aqui um artigo do Estadão. A manchete é: Pablo Marçal condenado, entenda a decisão judicial contra o candidato a prefeito de São Paulo. Ex-coach filiado ao PRTB escapou de cumprimento de pena de 4 anos e 5 meses de reclusão por furto qualificado depois de a Justiça Federal reconhecer prescrição. Ele tinha 18 anos quando o suposto crime ocorreu. Em debate, Pablo citou que não apresentou defesa porque era pobre em 2005. E aí a reportagem diz o seguinte, cara. O candidato a prefeito de São Paulo pelo PRTB, Pablo Marçal, foi condenado a 4 anos e 5 meses de reclusão por furto qualificado, artigo 155 do Código Penal, pela Justiça Federal de Goiás, em 2010. Marçal figurou como réu em ação que envolvia supostos criminosos que desviaram dinheiro de conta de bancos, como Caixa e Banco do Brasil. A punição do candidato foi declarada prescrita, ou seja, não pôde ser aplicado, pois o prazo previsto pela lei para que isso acontecesse foi ultrapassado. Durante o debate na TV Band, na noite desta quinta-feira, dia 8, a também pré-candidata Tabata Amaral, do PSB, perguntou sobre a condenação de primeira instância para Marçal. Em um primeiro momento, ele respondeu que se alguém encontrasse alguma condenação, não disputaria mais a eleição deste ano. Posteriormente, Guilherme Boulos, do PSOL, disse que a sentença estava disponível nas redes sociais. Em resposta, Marçal disse que não teve defesa no processo por ser pobre à época, mas que o caso estava prescrito. A ação começou em 2005, quando o Marçal tinha 18 anos. Procurado via assessoria, Marçal não se manifestou até o momento. De acordo com os autos, o grupo foi acusado de desviar dinheiro de correntistas de bancos públicos por meio de criação de sites falsos das instituições financeiras. Os bancos tiveram que arcar com prejuízos e restituir os clientes. De acordo com a ação, após criar sites falsos, o grupo enviava cobranças por inadimplência para as vítimas. Era nesse momento em que os correntistas informavam dados pessoais e o bando subtraía dados. Apesar da condenação em maio de 2010, o recurso foi analisado em segunda instância em 2018. Observando que transcorreram mais de 4 anos entre a publicação da sentença penal condenatória no EDJF1, em 5 de 5 de 2010, e a presente data, 2018, faz-se mister o reconhecimento de ofício da extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado quanto ao delito do artigo 155, parágrafo 4, inciso 2, do Código Penal em relação ao apelante Pablo Henrique Costa Marçal, registrou a desembargadora Mônica Cifuentes. O Código Penal brasileiro prevê prescrição pela metade do tempo para pessoas com 21 anos ou menos ou acima de 70 anos. No caso de Marçal, o crime prescreveu entre a sentença de 2010 e o julgamento do recurso em 2018. Então aqui nesse caso ele tem uma condenação, ele foi condenado em primeira instância, mas como o crime havia prescrito, daí o caso foi arquivado, né? Então assim, nesse caso aqui há uma prova, assim, de condenação, mas é claro que nesse debate ali pouco vale porque as pessoas falam o que elas quiserem, né? E aqui é importante entender esse formato e o meu ceticismo em relação a ele, né? Eu falei sobre isso recentemente, inclusive, quando eu mencionei o caso do debate entre o Joe Biden e o Trump, que foi uma catástrofe. O debate foi catastrófico para o Joe Biden e isso levou, inclusive, o abandono da corrida eleitoral ao presidente dos Estados Unidos e a Kamala Harris assumindo porque simplesmente se tornou insustentável a candidatura do Joe Biden após o debate. Então, você tem um formato de um debate que ele não visa atingir a verdade. Essa é a primeira coisa. A gente tem que pensar que nesse debate o propósito é simplesmente
o seu voto, é convencer você a votar naquele candidato em particular. E aí, essa é uma grande distinção, por exemplo, naquilo que eu faço nesse meu livro aqui, Como Vencer um Debate Tendo Razão, quando eu falo de um formato específico de debate, que é o debate em busca do conhecimento. É um debate de construção do conhecimento, é um debate que se fia nos fatos, se fia na verdade e parte dessa busca permanente, constante, do que é o factual e do que é o verdadeiro. Então, nesse tipo de debate, que é o que eu proponho aqui, há pouco espaço, ou haveria pouco espaço para certas manipulações que acontecem no debate, como esse modelo político, que é um debate de persuasão. É um debate no qual muitas vezes a verdade é mascarada para que você convença a pessoa a votar nela. E aí eu tenho, sabe, como eu falei, muitas dúvidas sobre a eficácia desse debate para mudar a percepção das pessoas, para convencer um eleitor que não seja já alinhado às ideias daquele político. Porque o que acontece aqui, a gente tem que pensar, né, que a gente opera, todos nós aqui, todos nós operamos num baita viés de confirmação. Então, assim, a gente vai procurar as referências que já reforçam convicções nossas, a gente vai ouvir as pessoas que já estão de acordo com aquilo que a gente acredita. Então, assim, suponho que muitos de vocês aqui já vêm aqui porque vocês conhecem minha opinião, vocês estão de acordo com aquilo que eu digo e vocês estão aqui tentando encontrar uma justificativa para aquilo que vocês já pensam, ou uma explicitação para aquilo que vocês já intuem, mas que não conseguem elaborar de maneira muito discursiva. Então, eu imagino que seja esse o caso. É claro que sempre há alguém que aparece aqui porque quer ouvir o outro lado, mas isso não é o comum, isso não é o mais constante. O que a gente pode imaginar é que todos nós, eu inclusive, a gente vai procurar as referências que já reforçam a nossa convicção e as nossas crenças. E aí isso é um perigo, né? A gente tem que operar muitas vezes tentando evitar esse viés, tentando, sabe, expandir nossos limites, tentando ler aquilo que a gente discorda, ouvir aquilo que a gente discorda, até para a gente poder perceber como são as posições dos outros e o que eles usam para justificar suas posições. Mesmo para confrontar uma ideia que a gente abomina, a gente precisa saber o que ela diz, a gente precisa ouvir o que ela diz para poder, sabe, refutar aquelas ideias. Então, me parece que há uma tendência a se fechar em informações que já estão alinhadas àquilo que a gente acredita. E aí, eu vou recomendar esse outro livro aqui, que se chama Thank You for Arguing. O autor é o Jay Hendricks. E é um livro sobre retórica, né? Um livro sobre persuasão, ou seja, quais são os recursos que a gente utiliza para convencer uma pessoa a uma coisa que ela não acredita. Isso é diferente, né? Uma coisa é você falar para a sua própria bolha, outra coisa é você falar para uma pessoa que não pensa como você. E aí esse tipo de argumentação possui outras técnicas, outros recursos que nem sempre são semelhantes a um discurso ou um debate buscando conhecimento. Porque no debate por conhecimento, você tem que basicamente se fiar na realidade, sabe, nos fatos. E aí há pouca margem, ou haveria pouca margem para discordância quando você se fia, né, nos fatos. Então você traz aqui aquilo que é evidente, aquilo que foi investigado, aquilo que foi extraído da realidade, e isso por si só, para um discurso racional, para uma pessoa disposta e aberta a um debate racional, deveria ser o suficiente para convencê-la da veracidade daquilo. É claro que nem sempre acontece assim, né? Tanto que você tem diferentes perspectivas sobre o mesmo tópico, sobre o mesmo assunto, diferentes posições, às vezes ideológicas, sobre uma questão que apresenta respostas muito distintas sobre aquilo. Só abrindo parênteses aqui, né? Porque muitas vezes as pessoas me criticam aqui, quem me critica, né? Diz que eu estou falando obviedades. Isso seria um insulto para a pessoa, né? Dizer que o Henry fala obviedades é como se estivesse me xingando, tentando provar que seria raso o discurso. Mas, na verdade, para mim isso é um elogio. Dizer que aquilo que eu falo é óbvio me parece comprovar a veracidade daquilo que eu digo, porque o óbvio é isso, né? Inclusive, se a gente for recorrer ao dicionário e for ver o sentido da palavra óbvio, acho que deixa bem claro aqui, olha. Óbvio. Que salta à vista, claro, evidente, manifesto, patente, visível, em oposição a latente e obscuro, que não pode ser questionado ou discutido, porque é evidente, é tão óbvio, é tão, sabe, claro, tão nítido que não há muito o que você questionar, que pode ser captado intuitivamente. E aí é isso, a gente está falando aqui de informações que deveriam ser óbvias, na verdade, né? Porque muitas vezes explicitar o óbvio é trazer aquilo que as pessoas, até como eu falei, intuem, mas não conseguem explicitar. Então, para mim é um elogio. E aí muitas vezes o debate sobre conhecimento
se trata, muitas vezes, de tentar explicitar o óbvio, é tentar encontrar ali o que está acontecendo e, a partir disso, a partir daqueles elementos que se mostram para a gente, das evidências que se mostram para a gente, extrair conclusões que sejam verdadeiras. Isso não é o caso, como eu falei, de um debate político, de um debate eleitoral. A busca pela verdade não é o princípio motivador de um debate desse formato, como o da Band, com esses candidatos à Prefeitura de São Paulo. Eles têm um trabalho de convencimento, de persuasão. E aí, como eu mostrei naquele vídeo sobre Joe Biden versus Trump, né, o debate que aconteceu, a gente pode questionar até que ponto que isso funciona, até que ponto que esse objetivo ali ele se revela como factual. Porque o que acontece, e aí a gente volta ao esse viés de confirmação, né, que esse é um viés psicológico, não sabe, racional, é algo automático que acontece. O que a gente pode supor aqui é que os eleitores potenciais do Nunes, do Datena, da Tabata, do Boulos ou do Marçal, eles já estão alinhados com a mensagem dessas pessoas. Ou seja, eles já concordam com essas pessoas, eles já ouviram essas pessoas em outras circunstâncias, e essas pessoas já estão predispostas a escolher esse candidato. Nesse caso aqui dessa história, né, de um crime, de uma condenação, de um suposto crime que o Marçal teria cometido, quem é um possível eleitor do Marçal não está nem aí se ele cometeu um crime. Até porque existe essa ideia de que os fins justificam os meios. Num suposto enfrentamento dele à esquerda, à ditadura progressista, sei lá, qualquer ideia mirabolante que ele tenha sobre a oposição política de esquerda dele, qualquer coisa que ele disser nesse sentido desse enfrentamento, para quem é o potencial eleitor dele, tanto faz. Tanto faz o que ele fez. Até porque isso parte de um outro princípio que tem a ver com a retórica, tem a ver com os 3 elementos básicos da retórica, que talvez seja o mais importante, e era considerado mais importante pelo Aristóteles, por exemplo, como explicita nesse livro do Jay Hendricks, que é 3 elementos de um discurso persuasivo. O primeiro deles é o logos, que é aquilo que você fala, né? A palavra que você utiliza, o discurso seu, como você organiza a sua fala, como você se expressa. A primeira coisa. A segunda coisa é o pathos, que seria a emoção que você transmite, né? É você conseguir se sintonizar com a audiência e transmitir emoções e comover a pessoa. E aí tem a ver com empatia também, tem a ver com essa capacidade de você sentir a plateia, sentir a audiência, ou ser capaz de prever o modo como a audiência vai receber emocionalmente a sua mensagem. Também é muito importante. Inclusive na política talvez seja muito mais importante do que o logos. A capacidade de você inflamar a audiência e emocionar a audiência e mover a audiência para sair de casa e votar em você é muito mais fundamental, até onde eu perceba, do que o logos. Embora num discurso e num debate pela verdade, o logos deveria ser o preponderante. E por fim entra o ethos, que tem a ver com o caráter de quem fala, né? Tem a ver com a pessoa que se expressa ou quem você está enfrentando. E o ethos tem a ver com essa ideia de que quando você compra um pacote político, por exemplo, né, quando você compra, por exemplo, uma figura como Datena, ou como a Tabata, ou como o Marçal, como o Boulos, ou como o Nunes, você está comprando também o personagem. Você também está comprando a pessoa por trás daquele discurso, por trás daquela emoção. Então, aquela pessoa representa um conjunto de valores com os quais você concorda. Isso vale para o Bolsonaro, isso vale para Lula, isso vale para Trump, para Biden, para Kamala Harris, para quem quer que seja. Você está comprando um pacote de valores e uma imagem daquela pessoa. Então, quando o Marçal se representa como esse bilionário bem-sucedido e que é o fodão, a pessoa que olha o admira por isso e já compra o discurso e a emoção que ele transmite. Então, nesse sentido, a gente está meio que capturado por essas pessoas, por essas personalidades. E aí é um jogo personalista em grande parte, né? Então a gente está ouvindo essas pessoas e predispostas a votar nessas pessoas porque a gente já tem um respeito por aquelas pessoas. E é por isso que muitas vezes existe esse jogo, essa baixaria, como eu falei, de ataques pessoais, de ataques ad hominem. Argumentativamente, um ataque ad hominem é muito ruim. Você tentar, sabe, insultar alguém ou desqualificar alguém, isso é muito ruim, porque isso não ataca o argumento da pessoa, isso não ataca a informação que ela trouxe. Mas quando você ataca a pessoa, você está confrontando o ethos da pessoa, você está mostrando que essa pessoa é uma hipócrita, é uma mentirosa, uma criminosa. E talvez para algumas pessoas esse trabalho de desqualificação do adversário funciona e leva a uma quebra de credibilidade. E a gente pode pensar, inclusive, no Olavo de Carvalho, que era alguém que atuava desse modo, né? Todo o trabalho do Olavo de Carvalho
muito mais do que um trabalho de tentativa de construção de conhecimento, era um ataque de destruição da reputação dos seus supostos adversários intelectuais. Então ele escolhia lá o professor tal e destruía aquela pessoa. Ele escolhia, sei lá, o político tal e ele atacava essas pessoas não argumentativamente, não racionalmente, não logicamente, mas sim, como ele mesmo dizia, levantava lá uma sujeira da pessoa do passado e trazia essa sujeira para tentar desmoralizar aquela pessoa, porque ele sabia que ao fazer isso, a credibilidade dela, aquilo que ela dizia, perderia força. Então, quando o Boulos, por exemplo, e a Tabata vão atrás da sujeira do Pablo Marçal, é porque eles compreendem também que ao fazer isso, eles vão estar, talvez, minando a credibilidade, se é que ele tem alguma, mas minando a credibilidade do Marçal. Do mesmo modo como ele faz isso com os outros, né? Quando ele ataca pessoalmente o Boulos, ou a Tabata, ou os outros candidatos, ele faz isso porque eles compreendem que nesse jogo aí de persuasão, destruir a reputação do outro é fundamental para obter o objetivo final, que é o voto, que é ser eleito. Para mim, eu entendo que isso é um jogo muito sujo, muito baixo mesmo. É um jogo que banaliza o debate, é um jogo que, sabe, vulgariza o debate e acaba não fornecendo as ferramentas mais adequadas para que o eleitor possa fazer uma escolha consciente e racional em quem votar. Embora o jogo político nunca tenha sido um jogo racional, sempre foi um jogo de emoções e um jogo de culto à personalidade, muitas vezes, né? Bem, me diga o que vocês pensam aqui sobre esse tópico. Se vocês viram o debate ontem, ou pelo menos os cortes do debate que se deu na Band, foi deprimente, foi assim, uma baixaria do começo ao fim, foi bem lamentável, embora com esse propósito de persuasão, me pareça que há alguns ganhadores ali nessa história, né? E a vitória, nesse caso, seria a desqualificação do outro. Me diga o que vocês pensam aqui no comentário, deixe joinha, se inscreva no canal aqui ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento, se torne um membro para dar uma força e se cuide por aí. Um forte abraço e até mais. Tchau! E aí, gente, tudo pronto para gravar? Eu sou Juliana Baroni e tenho um convite especial para você. No dia 13 de agosto, uma terça-feira às 20 horas, vai acontecer uma exibição online e gratuita do filme Vai pra Cuba, Eduardo, o primeiro documentário internacional do CF. O documentário, dirigido por mim, mostra um ponto de vista único sobre um dos países que mais gera discussões e debates sobre justiça social e o modelo de sociedade que queremos. Nesse documentário, Eduardo Moreira entrevistou figuras muito importantes para que a gente possa entender a história de Cuba, como Aleida Guevara, ativista e filha de Che Guevara, o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, e também figuras do povo cubano, da cidade e do campo. Eu espero você lá!